Glória a Deus, aleluia. Vamos ler hoje em Números, capítulo 22, versículo 1. Diz o seguinte a palavra de Deus. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, quando o povo de Israel chegou ali naquela terra dos Moabitas, e ali Moabe viu e Balaque viu que o povo era muito numeroso e que o povo já tinha vencido os amorreus, eles temeram, falaram: não, vai acabar com a nossa terra, vai comer tudo que a gente tem, a gente precisa destruir eles. Então olha o plano dele para destruir o povo de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora vai lamberá essa congregação tudo quanto a gente tem ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, olha a estratégia que ele criou, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então Balaque sabia, conhecia Balaão e sabia que Deus era com Balaão. A quem ele abençoasse seria abençoado, e a quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. E ele tentou ali comprar Balaão para que Balaão ficasse do lado dele e amaldiçoasse o povo de Deus. E olha o que aconteceu. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão. Então eles levaram dinheiro para pagar. E disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor meu Deus me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Deus já sabia, mas queria ouvir da boca de Balaão. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoa esse povo. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, e nem amaldiçoarás a esse povo, porquanto é um povo bendito. Não é um povo maldito, é um povo já bendito, que significa abençoado. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então ele foi inteligente e obedeceu a Deus. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles que já haviam ido, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem que o Senhor me deu, para fazer coisa pequena ou grande.
Aí olha o erro agora de Balaão. Balaão já tinha consultado e já sabia que Deus falou com ele que não era para ir, falou com ele que não era para amaldiçoar o povo, porque era um povo bendito. Mas olha o que Balaão faz. Olha o que ele fala. Agora, pois, rogo-vos aos príncipes, que também fiqueis aqui essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Se ele já sabia a resposta, por que ele foi na presença de Deus de novo? Se Deus já te deu uma ordem, você vai ficar toda hora lá? Se você já tem certeza que foi Deus, e a Bíblia diz que Deus falou com ele. Então olha o que aconteceu aqui, porque Deus, olha o que Deus fez, pra você entender. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então quando Deus falou com Balaão, levanta, vai com eles, se vocês vieram te chamar, porque Deus já estava. Você vai ver aqui na frente como é que Deus estava. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. Se você já sabe a resposta de Deus, para que você vai tentar a Deus? Para que você vai incomodar a Deus? O Senhor Jesus disse, quando ele foi tentado pelo diabo, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se você já conhece a resposta de Deus, obedece, ou você é doido? Você quer tomar cepada? Você está querendo tomar uma cepada para você andar torto. Você quer apanhar, né? Você já conhece. Então Balaão já conhecia, e quando ele foi, Deus se irou com ele. Olha o que aconteceu. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. O anjo veio como se fosse um adversário de Balaão. E ele ia caminhando, montado na jumenta, e 2 de seus servos com ele. Glória a Deus. Viu, pois, Balaão estava tão obstinado que ele não conseguiu ver. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor. Quem era o profeta? Balaão. Mas quem viu a jumenta? Quem viu o anjo? A jumenta. Por quê? Porque Balaão foi pelejar com Deus, foi insistir com Deus numa coisa que Deus já tinha falado com ele: não vai e não amaldiçoa, porque esse povo é bendito. Está tomando cepada porque você quer, meu irmão. Você já conhece a vontade de Deus e não faz. Aí sabe o que vai acontecer? Que você vai tomar cepada. Olha o que aconteceu com Balaão. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Então a jumenta olhou, viu o anjo e falou: eu não vou não. Pelo que desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. A jumenta sozinha raciocinou e falou: ali eu não vou não, e desviou. Pelo que desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Ela mudou a direção. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Irmão, a palavra espancar é bater muito, é bater com força, é bater com chicote, é bater com vara. Ele espancou a jumenta. E a jumenta defendendo ele, porque o anjo estava por adversário dele. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, foi para frente, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. O anjo ficou num lugar que não tinha como sair para fora agora. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se. A jumenta falou ali: eu não vou estar com a espada desembainhada, eu vou deitar. E deitou. E a ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com o cajado. Então antes ele estava espancando com um chicote ou com outra coisa, mas agora ele espancou com o cajado. E então o Senhor, Deus, abriu a boca da jumenta. Ele abriu a boca para que ela falasse. O que é abrir a boca? É dar a ela condições de falar. E a jumenta disse a Balaão, eu vou ler de novo para você entender do jeitinho que está escrito.
Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, a qual. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. Foi Deus que falou na boca da jumenta? Ou foi o anjo? Não, a qual, a própria jumenta, disse a Balaão. Ela disse a Balaão: que te fiz eu? Que me espancaste essas 3 vezes. A jumenta sabia contar, hein? 3 vezes. E Balaão disse a jumenta: por que zombaste de mim? O cara nem prestou atenção que a jumenta está falando com ele, de tão coisado que ele estava, na desobediência. Quem dera tivesse uma espada na minha mão, porque agora eu te mataria, falando com a jumenta. E a jumenta, boa de lábia no argumento, disse o seguinte. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a sua jumenta, eu não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei sua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ela deu uma dura em Balaão. A jumentinha rachou ele no meio. Falou: eu já fiz isso com você alguma vez, rapaz? Acaso eu fiz desde o dia que você me comprou? Acaso eu tenho esse costume? E Balaão respondeu: não, mas ainda sem perceber que estava falando com jumenta. É 2 jumentos, um jumento montado numa jumenta. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Então quando ele respondeu não, Deus abriu os olhos dele. Do mesmo jeito que Deus abriu a boca dela para falar, Deus abriu o olho dele para ver o mundo espiritual. Quem comanda é Deus, meu irmão. Foi a jumenta que falou. Você está bom de interpretação de texto? Né? Porque a qual, vou ler para você aqui. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. Aqui não disse assim: então o Senhor abriu a boca da jumenta e falou pela boca. Assim, não estou falando isso não. Aqui está falando: o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. Não quero saber se você concorda, rapaz. Você tem que concordar, não. Está escrito. Ai daquele que tirar uma vírgula ou aumentar. O que está escrito está, é a verdade, rapaz. Você não tem que entender, não. Você só tem que aceitar. É outro jumento, igual Balaão, teimoso. Vai ler a Bíblia, rapaz. Vai buscar comunhão com Deus. Se está escrito aqui assim, porque foi assim. Guarda a sua opinião para você. Aqui é Bíblia. Não tem minha opinião nenhuma também, não. Na hora que eu abri aqui para pregar sobre a jumenta, eu estava achando que o anjo tinha falado na boca dela o que Deus tinha. Mas eu acabei de ler e não tem. Pelo amor de Deus, vai ler. Vai estudar a Bíblia, rapaz. Abandona esse seminário seu, comédia. Vamos continuar. Quem é sabe? Desce daí, tá? Desce daí e dá lugar para Deus. Deixa Deus te usar. Tá? Não é a psicologia que você tem, não é a teologia que você tem, não é as gias, não sei quantas gias que você tem, entendeu? Não é a faculdade que você tem. Isso não vale nada. Que manda isso aqui, meu irmão, ó. Bíblia Sagrada, tá ouvindo? Bíblia, palavra de Deus. Amém? Deixa Deus falar. Rebelde. Quem é sabe. Vamos continuar a leitura. E a jumenta disse a Balaão. Aqui não está dizendo assim, Deus falou através da boca do jumento, ou o anjo falou, não. Aqui está dizendo assim, e a jumenta disse a Balaão: porventura não sou sua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E Balaão respondeu: não. E Deus, o Senhor, abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Agora ele viu o que a jumenta estava vendo e ele não estava. E a jumenta falou com ele, e só depois que a ficha dele foi cair. Pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia, rapaz. E ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face, pôs o rosto no chão, que é o lugar nosso diante de Deus. Diante de Deus, não é diante de anjo, não.
Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Olha o anjo dando ele um puxão de orelha também. Eis que eu saí para ser seu adversário. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Entendeu, irmão? Presta bem atenção nessa palavra. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: eu pequei, porque eu não sabia que estavas nesse caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Então Balaão agora, depois de tomar cepada, ele entendeu que Deus não queria que ele fosse, mas já era para ele ter entendido, porque ele já havia recebido a ordem. Então eu quero te fazer uma pausa aqui nessa palavra. Eu vou continuar essa pregação, mas eu quero fazer uma pausa aqui para te falar sobre os sinais. Deus dá sinais para nós, meu irmão. Ele sempre dá sinais, sempre. A gente vê e obedece se a gente quiser. Se a gente não quiser obedecer os sinais, ele vai pôr uma mula para falar com nós. E se a gente não obedecer a voz, aí você vai na frente e vai tomar cepada. O anjo vai te, arrebentar. Deus sempre dá sinais. Deus sempre mostra. E ele põe paz no coração daquilo que você deve fazer. É como se ele falasse e desse a ordem. A ordem de Deus, quando ela vem através de um sinal, ela vem tão forte que você tem certeza daquilo que você tem que fazer. E se você não fizer, você se sente incomodado pelo Espírito Santo, como se você estivesse pecando, porque a Bíblia diz: todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E quando você está desobedecendo uma ordem direta de Deus, que foi te dada por um sinal, e você teima. Ah, irmão meu, como assim sinais? Você programa uma viagem, vai lá, seu carro está revisado, a gasolina está lotada, os pneus estão calibrados, na hora que você sair o carro não pega. Aí você tema, vai lá, chama um mecânico, faz o carro pegar. O carro anda 300 metros e morre. Aí você chama um mecânico, faz o carro pegar, o carro anda mais 1 quilômetro e morre. A jumenta, mané. Meu Deus, meu filho, presta atenção. Tá ouvindo? O carro tá vendo o anjo com a bainha desembanhada lá. E o carro falou: vou ali, não, vou tomar cepada. Tô exagerando, né? O carro não tem cérebro, a jumenta tem, né? Pelo amor de Deus, hein? Mas você entendeu isso? Deus está dando sinais. Aí você sai no seu carro, está viajando, tá indo para algum lugar, o carro quebra. Pum, do nada. Um trem bobo. Você chama um mecânico, ele não acha, vai no outro mecânico, ele não acha, você vai no outro, não acha. Então não vai, não é para ir. Eu estou dando esse exemplo, mas tem 1 milhão de exemplos, irmão. Tem 1 milhão de exemplos. Entendeu? Geralmente é quando Deus quer que você faça algo, ou quando Ele não quer que você faça algo, que aí o sinal vem. Quando é um sinal para fazer, Ele vai te dar o sinal 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A primeira coisa que você vai sentir é a vontade de fazer aquilo. Então todo aquele que sabe que deve fazer o bem, por exemplo, Deus tocou no seu coração para você ajudar alguém. Aí você fala: eu vou ajudar. Aí o diabo vem na hora, porque o diabo é o capeta mesmo, vem para roubar, matar e destruir. Por isso fala roubar, e vem roubar primeiro que Deus te deu a ordem. Aí se você ouvir a voz do diabo e não fizer o que Deus mandou, você vai tomar a cepada. Entendeu? Vai tomar a cepada. E merecidamente, vai merecer, porque não obedeceu. Então Deus te mandou fazer, você sentiu a ordem de Deus de fazer. Alguém vem para você, ou a sua esposa, ou seus filhos, ou sua mãe, ou no serviço, ou na rua, alguém que você nunca viu, e te traz a mesma palavra